E aí, pessoal, nós estamos de volta, hein? Com mais uma série de mensagens em doses homeopáticas, né? Se é que eu posso dizer dessa maneira, a gente poder conversar sobre assuntos tão importantes. Olha, eu considero esse assunto aqui, do qual a gente fez essa imagem, e falar um pouquinho sobre o homem interior. É uma das coisas mais importantes da Igreja do Senhor nos dias de hoje, sempre foi. De nós considerarmos quem verdadeiramente nós somos, um ser espiritual vivo. Eu vou explicar muitas coisas ao longo dessa série e eu tenho certeza que vai te ajudar. E o propósito dessa série, gente, é trazer para você a consciência dessa verdade maravilhosa, da obra da cruz do Calvário, que operou na vida do ser humano uma transformação definitiva. Eu, que era um ser espiritual morto, me tornei um ser espiritual vivo. E de maneira bem simples, eu quero passar isso para que você e nós possamos valorizar e manter a nossa consciência em alta da obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Sabe, muitas pessoas acreditam que Jesus veio para nos... sim, veio nos salvar do inferno. Quando a gente fala Jesus, meu Salvador, é essa noção de salvar de alguma coisa, né? Realmente é salvar de um julgamento, é salvar de uma condenação que já estava preparada para o homem, nós sabemos disso. Você que é novo na fé, você que é um cristão novo, se você for lá em Gênesis, você vai ver quando Deus disse para Adão e Eva, não coma desse fruto, porque se vocês comerem, vocês morrerão. É um conteúdo de espírito, gente, é um conteúdo da natureza de Deus sair do ser humano, vocês morrerão. Morrerão espiritualmente. A gente tem essa noção de morrer, é uma coisa física, né? Mas é uma coisa espiritual. Então, Deus que havia criado o ser humano com a sua natureza, no momento em que eles comeram daquele fruto, a natureza de Deus se ausentou. Então, eles se tornaram seres espirituais mortos, vivendo sobre a face da terra, vivendo fisicamente. Então, como você vai aprender nessa série, eu quero trazer esse assunto bem básico, porque eu vejo, gente, que a maior parte dos cristãos, isso aí não é um assunto resolvido, não sabe lidar de maneira própria com isso. E a pessoa não tem essa consideração, pelo menos a base de entendimento sobre o homem interior, para viver no seu dia a dia, para vencer situações, adversidades que vão enfrentando, né? Então eu era um ser espiritual morto, hoje eu sou um ser espiritual vivo. Então esse homem espiritual vivo, que é eu e você, um ser espiritual vivo, ele possui uma alma, né, e tem um corpo, como a gente vai ver. Eu só estou fazendo esse vídeo inicial para poder dar essa introdução, para você se posicionar dessa maneira, né? Estando na jornada de vida cristã esses anos todos, né, até mesmo no pastoreio, a gente vê que a maior parte dos cristãos, eles não têm uma consciência alta a respeito da obra que foi feita no seu espírito, no homem interior. A consciência sempre está ligada, parece, às situações que vão enfrentando, né, no dia a dia e tal. E aí vem aquelas conclusões, vem os sentimentos, uma boa parte deles negativos, gerado por situações que são frustrantes, né? Viver nesse mundo, como disse Jesus, é viver debaixo de tribulação mesmo, né? No mundo vocês vão passar por tribulações e tal. A palavra tilipse aí significa uma pressão em cima, né? E se a gente não sabe lidar com tudo aquilo que a gente enfrenta pelo homem interior vivo, na condição de um ser espiritual vivo, e tudo que está ao redor, né? E tudo que está inserido dentro desse homem interior vivo, a gente não vai passar pelas dificuldades, não vai passar para o outro lado, sabe? Então é uma maneira de enxergar, é uma maneira de se posicionar, é um foco importante. E Paulo, né, nas cartas, a gente vai ver para frente nessa série, ele faz essa distinção entre o homem meramente exterior, né, que é esse homem natural que olha e viu uma situação, já tem uma conclusão a respeito. Aí ele olha, ouve alguma coisa e gera um certo sentimento. Então tudo isso vem do lado de fora para dentro. E nós temos que aprender ao contrário, a viver pelo homem interior
a viver pela base da verdade que fala sobre o homem interior que nós somos agora vivos. Ok, gente? Então você que é um cristão aí, acompanha os programas, ou você que gosta dos programas, eu quero te falar, há uma obra que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário para trabalhar nesse homem e tirá-lo das trevas e tirá-lo de uma condição espiritual morta para uma condição espiritual viva. E esse é o segredo. Então, meramente, Jesus não veio para me salvar do inferno, né? E meramente não é uma questão só de perdão de pecados. Ele perdoou meus pecados e tal. Beleza, a gente tem que considerar isso, mas isso é consequência de algo bem especial e tão simples que aconteceu dentro de mim e de você. Quando? Quando eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É a coisa mais gloriosa, gente. É a coisa mais importante. É a coisa que nós consideramos por consciência, por fé. Por fé porque nós cremos no que está escrito. Eu sempre ensino aqui para o pessoal da igreja, e sempre quando eu vou ministrar, sempre que o Espírito Santo me joga nesse veio, eu costumo dizer, gente, preste bem atenção, você não precisa sentir Deus, não é uma questão de um sentimento humano. Será que Deus me ama? Porque eu não estou sentindo que Deus me ama, pastor Hélio. Cara, eu vou te falar uma coisa, não é pelo sentimento, você tem que acreditar. A Bíblia declara em Romanos, né, que Deus prova no capítulo 5, verso 8, que Ele nos ama porque Ele entregou seu Filho como propiciação no nosso lugar, quando ainda éramos pecadores ou inimigos de Deus. Então, se Ele fez isso, então eu quero te falar, considere isso como uma prova, como a Bíblia fala, de que Deus te ama. E não duvide disso. Mas não queira andar de sentimento em sentimento, porque quando o homem fala de sentimento, de um modo geral, ele está falando sobre esses sentimentos humanos. Eu acordei hoje sentindo. Como é que eu estou sentindo hoje? Hoje eu não estou legal. A consideração no sentimento, pelo ser humano em viver todo dia, é muito alto. Então eu tenho que tomar cuidado, gente. Porque eu não posso viver meramente por esse sentir, porque hoje eu posso acordar me sentindo bem. Mas amanhã eu posso acordar uma série de coisas que vão acontecendo na minha vida e na sua, um sentimento mais negativo, alguma coisa tipo frustrante, batendo uma ansiedade, uma preocupação querendo chegar. Eu não posso considerar isso, eu tenho que pegar o meu homem interior e levantar a verdade pela qual eu acordo todos os dias. Então essa caminhada com Deus, de você caminhar com Ele, de você crescer num relacionamento vivo com Deus, a base, escuta isso que eu vou te falar, olha bem nos meus olhinhos, a base é totalmente fé. Eu creio no que está escrito, eu creio no que está escrito. Deus me ama, independente se eu sinto isso ou não, está escrito que Ele me ama. Está escrito que Ele fez uma obra na cruz do Calvário, que Ele me salvou, Ele me tornou uma nova criatura, que eu sou um ser espiritual agora, o meu homem interior agora é vivo, o Espírito Santo habita em mim. Pastor, eu quero um medidor aí, eu quero pescar isso de tal maneira a sentir isso. Não trabalhe com esse sentimento humano, trabalhe com a fé depositada na verdade e o Espírito Santo começa a mexer dentro de você, gerando força, ânimo, coragem. A base de nós caminharmos é uma base voltada para agora o nosso homem interior vivo, tá certo? Então guarde isso no teu coração, porque nessa série eu vou dar essa ênfase grande. E parece que o povo de Deus, a maior parte do povo de Deus, não recebe instrução a respeito do verdadeiro ser espiritual que ele é. Tá certo, gente? Nós somos agora vivos. Pra você ter uma ideia, as coisas são tremendas. Que em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo falou assim, olha, vocês foram ressuscitados com Cristo. E agora, como corpo de Cristo, nós estamos assentados em lugares celestiais. Como é que eu pego isso, gente? Com base na minha mente? Com base num raciocínio, numa conclusão lógica? Com base em sentir? Com base no científica? Está registrado no céu que eu sou filho de Deus? Romanos 8,16 diz que o Espírito Santo testifica com o meu espírito aqui que eu sou filho de Deus. Como é que você sabe que você é aqui dentro, gente? É no homem interior. Tudo pelo homem interior.
Eu vou repetir, tudo pelo homem interior. Caminhar com Deus, aprender a ouvir a sua voz, a sua direção, reconhecer situações, sensibilidade para caminhar e perceber coisas até malignas, tudo pelo homem interior vivo. Ok? Quando a gente fala o homem interior, nós estamos falando desse ser espiritual que nós somos. Isso aqui que você está olhando, eu olho para você, é só a nossa carcaça, né? É a carcaça onde a gente habita, é o casulo onde Deus providenciou para que a gente vivesse. Nós somos seres espirituais vivos. Não significa que eu não tenho uma forma, né? Qual é a forma do ser humano? Boa pergunta. A forma do ser humano é isso, ele é um espírito, é um ser espiritual. E a forma dele é essa forma da qual nós chamamos de ser humano. É muito interessante. Várias pessoas já tiveram experiências, né, de estar fora do corpo, de ver o seu corpo estar fora, no mundo cristão. Várias situações de pessoas passaram por essa experiência, né? Então elas dizem exatamente assim, que elas, caramba, mas eu estou aqui, estou vendo o meu corpo lá. O próprio apóstolo Paulo fala que ele foi ao terceiro céu e ele disse assim, bom, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, mas ele teve a experiência. Então o ser espiritual vivo que nós somos não é uma nuvem, não é um negócio assim estranho, né? Não é uma força, né? Então veja bem, nós estamos nesse corpo que compõe muito bem. Às vezes eu dou um exemplo de uma luva, né? Você pega, eu sou motociclista, eu gosto. Então, legal, você bota uma luva, a luva ela foi feita no formato da mão. Ó, a luva foi feita no formato da mão. Então, beleza, quando eu tiro a luva, a mão é igualzinha à luva. Por quê? Porque ela foi feita no formato da mão. E aí a gente põe a luva assim na mão, e a gente faz assim, então você vê a luva se movimentando. É exatamente o meu corpo, é exatamente o seu corpo. Eu sou um ser espiritual, tá certo? Se vivo ou morto, aí para quem não recebeu a Jesus, mas eu quero te dizer que o ser espiritual tem uma forma, a forma do ser humano. Tá certo? Então ele não é uma nuvem, não é um... Isso aí são coisas super importantes e simples, né? A própria palavra de Deus explica muita coisa. O apóstolo Paulo recebeu grande revelação, mas isso não é ensinado para a igreja. Aí eu poder separar o homem interior desse homem natural, esse homem exterior que sente coisas. Paulo fala sobre isso, o homem interior, o homem exterior. E a gente poder trabalhar isso de maneira própria, reconhecer um, reconhecer o outro, para a gente seguir adiante. Mas eu digo para vocês que nesse primeiro vídeo, só fazendo essa introdução, eu digo que esse é um assunto ainda meio perdido no meio da igreja por falta de ensino. E as pessoas cambaleiam na sua fé e muitas vezes não são contínuas e constantes porque não receberam instrução sobre o homem interior vivo, da maneira pela qual nós precisamos viver sobre a face da terra para vencer os obstáculos, as adversidades e cumprir o propósito de Deus. Então a gente encontra muitos cristãos fracos. Quando o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 6,10, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, ele está falando sobre fortalecer o seu homem interior vivo. Legal? Ele não está falando sobre ser fortalecido numa base de um intelecto, simplesmente porque eu tenho conhecimento, eu conheço versículos de cor, eu estou dentro da igreja, eu ouvi uma mensagem. Tudo isso é importante, faz parte, mas não é considerando esse homem do lado de fora, que raciocina, que pensa de uma maneira muito humana. Essa humanidade, cara, ela precisa ser colocada de lado para nós valorizarmos o homem interior que está misturado com o Espírito Santo. Olha que legal, né? Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Isso é 1 Coríntios 6,17. Preste bem atenção, um só espírito com Ele. Uau, nós estamos falando do homem interior. É onde Deus está em mim, misturado comigo no meu espírito. Então, você vai entender várias coisas que eu quero colocar nessa série e vai te ajudar. Eu sei que esse assunto, gente, ele é muito extenso, sabe? Depois eu vou até recomendar aí para vocês, de repente, eu
não estou me lembrando aqui na minha cabeça, mas eu posso ver se a gente tem algum e-book falando sobre esse assunto, mas também depois eu posso recomendar, de repente, uma série de mensagens que eu já tenha feito sobre mais ou menos esse assunto aí, né? E para você poder dar uma complementada, né? Se é algo novo para você, né? Mas eu quero te falar que você precisa, finalizando esse vídeo, esse primeiro vídeo, eu e você, nós precisamos valorizar o nosso homem interior vivo. É com ele, através da unção do Espírito Santo, da pessoa dele, que nós vamos viver nesse mundo para cumprir um propósito e vencer. E por último, guarde só isso, que existe uma triangulação perfeita, da qual não pode sair da nossa consciência. O homem interior vivo, a pessoa do Espírito Santo e a palavra viva, Jesus. Ok? Triângulo perfeito. Beleza? Então, nessa interação aqui, ó, é que nós vamos viver. Então, imagina aqui eu fazendo com as minhas mãos um triângulo, ok? Você imaginando, ó, você, um homem espiritual vivo, aqui está a pessoa do Espírito Santo e aqui está a palavra. Não dá para separar, ok? Isso aí é um trabalho conjunto. E outra coisa, se eu valorizo a palavra, mas não valorizo a pessoa do Espírito Santo, não funciona, porque o Espírito Santo, ele testifica, ele testemunha, ele vitaliza a palavra escrita para que ela se torne viva. Então, eu, homem interior, vivo, a pessoa do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus, escrita, meu Deus. É isso aqui que a gente tem que aprender a trabalhar para viver nesse mundo e vencer na área de finanças, qualquer área de relacionamento, área de família. E aí você vai ver como a tua vida vai mudar. E olha, eu quero profetizar, tá legal? Nessa série de mensagens, uma jornada transformadora. Uma jornada, profeticamente, quero te falar, a tua vida vai mudar. Porque a compreensão vai chegar ao teu coração, a ação do Espírito Santo te iluminando e trazendo algo que de repente você não sabe ou não recebeu instrução adequada sobre isso, vai te transformar e vai te libertar. Lembra da última série que eu falei sobre a liberdade já chegou? Nós estávamos valorizando o quê? A ação de Deus no homem interior. A ação de Deus que veio libertar eu e você do império das trevas. Algumas coisas que eu comentei estão ligadas a essa série. Eu achei interessante a gente poder fazer essa composição e a gente aumentar aí o conhecimento e o entendimento. Legal, gente? Então, grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Não deixe de compartilhar com seus amigos, né? Pessoas cristãs que você acredita que precisam receber instrução. Manda esse link para o pessoal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.